Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 18 de fevereiro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Marcos, capítulo 8, versículos 34 ao capítulo 9, versículo 1, que diz assim: Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com os seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, é muito interessante esse evangelho de hoje, porque se nós formos analisar toda a sequência dos evangelhos durante esta semana, por exemplo, lá na segunda-feira, a gente ouviu o evangelho quando os fariseus eles pedem um sinal a Jesus. Veja, pedem um sinal não porque eles queriam acreditar, né? E, enfim, se a gente for analisando cada dia, cada evangelho, os próprios discípulos que não entendem, quando Jesus fala do fermento dos fariseus e de Herodes, eles pensam que Jesus está falando do pão, ainda não compreendem o que Jesus quer dizer, né? São meio confusos ainda. Depois, no evangelho, por exemplo, de quarta-feira, nós escutamos a cura daquele homem cego, né? E aqui a gente ressalta a cura da cegueira espiritual que é tão necessária hoje. Ou seja, como se chegar à fé, como se chegar à luz da fé. Eu estou fazendo essa retrospectiva porque acredito ser importante para a gente entender o evangelho também de hoje, né? Desta sexta-feira. O evangelho de ontem, né? O evangelho de quinta-feira falava sobre o quê? Falava sobre a profissão de fé de Pedro. Olha só, Pedro que vai dar um passo importante professando a fé em Jesus. Eu queria ressaltar justamente isso, porque começa dos sinais de Jesus, dos milagres, das curas, até se chegar à fé. Pedro ontem chegou à fé, embora ainda não fosse uma fé madura, uma fé tão esclarecida, porque Pedro ontem disse, tu és o Messias, mas depois Pedro foi repreender Jesus, porque Jesus disse que ia morrer. Então ele não tinha clareza de quem era realmente Jesus, a pessoa de Jesus, que tipo de Messias era Jesus. E o interessante, e aí passamos para o evangelho de hoje, por quê? Porque hoje Jesus vai ensinar quem é verdadeiramente seu discípulo. Quem é verdadeiramente seu discípulo? E Jesus vai dizer aqui no Evangelho que o seu discípulo é aquele que renuncia a si mesmo, é aquele que toma a sua cruz e o segue. É interessante, porque veja, antes a gente pôde perceber, algumas pessoas procuravam Jesus, mas procuravam Jesus para que ele tocasse, para que ele curasse, para que ele realizasse um sinal. Agora, Jesus está dizendo, mostrando claramente quem é verdadeiramente o seu discípulo. Repito, é aquele que renuncia a si mesmo, que carrega a cruz e o segue. Olha só, a pergunta é, como é que nós estamos vivendo isso? Nós que dizemos que somos discípulos, como é que está a nossa vida de renúncia? Como é que está a nossa vida de carregar a cruz?
como é que está o nosso seguimento a Jesus Cristo, né? E o próprio Jesus vai dizer: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, vai salvá-la. Então Jesus está dizendo claramente: olha, não pode ser meu discípulo se não for assim. Jesus é muito concreto. Não pode ser meu discípulo se não for dessa maneira. Às vezes a gente quer ser discípulo de Jesus, mas do nosso modo, do nosso jeito. E não. Jesus já definiu que tipo de discípulo ele quer. Cabe a nós. É tanto que o Evangelho diz: se alguém quer seguir, me quer seguir, se alguém me quer. Então não é do jeito que eu quero. Se eu quero seguir, então eu tenho que olhar para o que Jesus está ensinando. O que é ser discípulo para Jesus? Qual é o discípulo que Jesus espera que eu seja? É isso, né? Então ele vai dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida, né? E depois ele vai dizer: se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Ah, meu povo, isso aqui também é muito importante, porque se envergonhar de Jesus. Ah, eu não me envergonho de Jesus, não. Será? Hoje em dia, nos dias de hoje, nós estamos muito tentados a sermos aquele amigo camarada que concorda com todo mundo. Por exemplo, nós vivemos num mundo cheio de ideologias e que muitas vezes o conteúdo da nossa fé, aquilo que é evangelho da salvação, aquilo que é palavra de Deus, vai justamente bater de frente com essas ideologias. Só que muitas vezes, o que vai acontecer? Muitas vezes aquele que se diz discípulo de Jesus vai ser tentado a sentir medo. Por quê? Porque não quer ser perseguido, não quer ser criticado, não quer ser zombado. Então veja, cuidado. Tem muita gente assim. Muita gente que não se posiciona diante da fé que diz ter em Jesus Cristo. Diante daquilo que o Evangelho ensina. Tem muita gente em cima do muro. É uma tentação, meu povo. E Jesus está dizendo: se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, que prega o contrário, que é cheio de ideologias contrárias ao Evangelho, então Jesus está dizendo que se envergonhará também dessa pessoa diante do Pai do céu. E o Evangelho, ele continua dizendo assim: disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, alguns do que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Fomos criados para o reino de Deus, para tomarmos posse do reino de Deus. Por isso, o ser discípulo de Jesus e o ser discípulo de acordo com aquilo que Jesus espera significa um caminho que vai ser traçado até chegarmos ao reino de Deus. É importante a gente entender isso. A vida que a gente assume aqui neste mundo já, a vida que a gente assume, que é a vida de discípulo, de seguidor de Jesus, e é aquele que vive o seu ensinamento, a sua palavra, já nos coloca no caminho do reino definitivo, na glória dos céus. Pense nisso. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.